então Gálatas capítulo 3, nós estamos nesse livro vendo a diferença entre a lei de Moisés, a lei de Deus e a graça, né? Então, vamos lendo com o versículo 15. Irmãos, como o homem fala, se a aliança de um homem foi confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não a invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E foi posto pelos anjos na mão de um mediador. Ora, o mediador não o é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus de nenhuma sorte. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do tutor, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, mais uma vez te louvamos pelo privilégio de estar aqui hoje à noite, para olhar na tua palavra. Obrigado, Pai, pelo bom número de pessoas, ó Pai, que nos ajuda no nosso estudo. Podemos estar atentos, podemos aprender, Pai, pedimos. Esteja comigo, que eu possa explicar bem na tua palavra. Pai, esteja com nossos irmãos que estão trabalhando e não podem ver. Sabemos que alguém está aqui hoje à noite que não vai poder vir no domingo no trabalho. Mas, Pai, te damos graças por todos que realmente assistem nos cultos quando puder. Ó Pai, obrigado por isso. Esteja com nossos irmãos que hoje à noite não estão conosco, Pai. Talvez semana que vem eles podem estar conosco. Pai, te damos graças pela salvação que temos em Cristo Jesus. No nome de Cristo, oramos. Então, nas semanas passadas, justamente desses versículos, temos visto, estamos vendo como a lei foi posta. Mas vimos que a graça veio primeiro. E estamos vendo, então, como parecem que são apóstolos, mas não são apóstolos. Mas
estamos vendo algumas coisas que a lei não pode fazer. A lei, por exemplo, nós vimos em versículos 15 a 18, a lei não pode mudar a promessa. A promessa foi dada para Abraão mais de 300 anos antes da lei. E a lei não muda a promessa, não corta a promessa, não destrói a promessa. Vimos isso em versículos 15 a 16, 18 que lemos agora. Também nós vimos que a lei não é maior que a promessa. A promessa, na realidade, é maior do que a lei. Versículos 19 e 20. E depois, vendo que a lei não é maior, vimos também, semana passada, que a lei não era para ser, semana retrasada, a lei não era para ser permanente, enquanto que a promessa a Abraão é permanente. A lei não é permanente. E vimos também que a lei exigia um mediador. Exigia um mediador entre Deus e o pecador. Semana passada vimos que a lei não contradiz a promessa. Versículos 21 a 26. E com isso nós vimos que a lei não foi dada para prover vida. A lei não pode prover vida. A lei apenas condena. Mostra que o pecador é justamente pecador. A lei não pode justificar um homem. A lei não foi dada para prover vida. E também vimos que a lei foi dada para revelar o pecado. E é justamente isso que a lei faz. Então hoje à noite estamos nos versículos versículos 23 a 26. Vou ler novamente. Aqui vamos ver hoje à noite. A lei foi dada justamente para preparar o caminho para a vinda do Messias, o ungido. Palavra hebraica, Mashiach, ou Messias, transliterado, ou então Cristo, que vem da palavra grega, mas quer dizer ungido. Cristo é o Redentor, o Salvador, ungido para salvar. Então a lei foi dada para preparar o caminho para Cristo. É isso que vamos ver nesses versículos hoje à noite. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de tutor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Esqueci. Então, nesses versículos, o apóstolo Paulo usa uma ilustração que era familiar a todos os seus leitores. O guardião, tutor, que em muitos lares foram providos para seus filhos. Escravos bem educados levavam e traziam os filhos do pai para a escola, vigiavam-os durante o dia
Em muitos casos, serviam como instrutor, professor particular de tal jovem. Tendo mais dinheiro, foi isso. Então, em certa idade, o filho recebia seu tutor. O tutor era um escravo, um servo. Mas o tutor tinha toda a autoridade sobre isso. Às vezes protegiam, também proibiam e às vezes até disciplinavam o filho do pai. Isso é o que Paulo quer dizer com a expressão tutor. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Ao usar essa ilustração, Paulo está dizendo várias coisas sobre a vida do judeu nos tempos bíblicos e acerca da lei mosaica. Em primeiro lugar, ele está dizendo que os judeus não nasceram pela lei, mas foram sim criados pela lei. O guardião, o escravo, o servo que fosse, não é o pai do jovem. Porém, foi o pai do menino quem escolheu o tutor, dando-lhe autoridade em todas as áreas da vida sobre o filho, tornando-se tutor e disciplinador, a fim de prepará-lo para a vida. Assim, a lei não deu vida a Israel. Ao contrário, a lei regulava a vida. Os judaizantes, que nós temos falado nas semanas passadas, ensinavam que a lei era necessária para a vida e a justiça. E o argumento de Paulo mostra o erro deles. Em segundo lugar, Paulo diz algo que é ainda mais importante. O alvo do tutor era a preparação para a maturidade do filho. Uma vez que o jovem chegava à maioridade, não precisava mais do seu tutor. O tutor perde sua autoridade também. Não preciso mais, não é mais meu tutor. Portanto, lembra, a lei era uma preparação para a nação de Israel até que vinda da semente prometida, Jesus Cristo. O objetivo final no programa de Deus era a sua vida. Vamos ler novamente o versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. A nação estava guardada debaixo da lei, justamente como um filho de um homem romano foi debaixo de um tutor. A nação estava guardada debaixo da lei, protegidos e instruídos debaixo da lei. A lei separou Israel de todas as nações gentios, as pessoas estrangeiras da lei. Né? Por exemplo, nós podemos ler Efésios. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. E na realidade, essa era a sua situação antes de aceitar Cristo.
versículo 12, capítulo 2, versículo 12, nós lemos Efésios 2, 12. Naquele tempo estáveis sem Cristo. Lembra quando você estava sem Cristo? Agora vamos ver tudo que estava faltando na sua vida. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, Ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por Ele ambos têm acesso ao Pai em um mesmo Espírito. O judeu de um lado, o gentil no outro lado. Ele evangelizou, ele pregou a paz, deu as boas novas da salvação, e ambos têm acesso ao Pai por Cristo. A lei governava todos os aspectos de suas vidas. Para ver isso, é só abrir sua Bíblia e começar a ler Êxodo. Depois que eles saíram do Egito e começou Deus dar a lei, e você pode ler em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tantas leis. Não, mas só tem 10, né? Não. Tem 613 leis. A lei governava todos os aspectos de suas vidas. Durante os séculos da história judaica, a lei foi elaborada para preparar a nação para a vinda do seu Messias, o ungido, o Goel, o Redentor, aquele que ia redimi-lo da escravidão ao pecado. É isso que Cristo fez para cada um de nós, faz para qualquer pessoa que ainda não conhece nele, que ainda não crê nele. Crendo nele, ele já faz tudo. As exigências da lei foram justamente instituídas para lembrar o povo que eles precisavam de um Redentor, de um Salvador. Os tipos e símbolos na lei eram figuras da vinda do Messias. Podemos ler, por exemplo, lembra quando Cristo, vamos para Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, último capítulo de Lucas 24. Lembra, Jesus foi morto, crucificado, sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. E naquele dia ele encontrou 2 discípulos desesperados, voltando à sua cidade,
pensando que tudo acabou. E Jesus encontrou. Eles não reconheceram ele no início. E ele perguntou: por que estão tristes? Você não sabe o que aconteceu? Lembra como podemos ler tudo isso nesse capítulo? Versículo 25. Jesus responde para eles. Ele diz: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Lembra mais? Eles chegaram no local onde eles iam ficar e convidaram Jesus para comer com eles, e ele aceitou. E no quebrado pão, lembra, ainda era durante a festa dos pães ázimos, e eles reconheceram quem era. Imagina a alegria. Mas não do que esses homens, toda a vida, tinham ido ou para uma sinagoga no sábado, no Shabat, ou estando em Jerusalém, frequentava com os pais, os filhos, os tios, né? Adoração no templo, levando sacrifícios, cada sacrifício apontando para Cristo, e eles fechavam os olhos, fazendo o que foi mandado, não crendo. E por isso Jesus disse: ó nécios, tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Foram ensinados, liam cada semana, até hoje nas sinagogas. A palavra é lida com olhos fechados. Cristo pode dizer novamente: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Podemos ir para 1 Coríntios. 1 Coríntios. Capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Vou começar lendo o versículo 1, logo eu vou pular para o versículo 11. Eu não quero falar muito tempo, mas versículo 1 diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Lembra quando eles foram libertos do Egito? E a nuvem que levava eles no deserto? Como nuvem durante o dia para protegê-los do sol, viajando durante a noite como uma tocha, iluminando o caminho quando não era tão quente. E ele está referindo a todas essas coisas como pontos, como aulas que foram ensinadas e eles não aceitaram. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. Qual comida espiritual? Maná. Deus providenciando maná cada dia. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Que maravilha!
água no deserto cada dia. E essa rocha, o que fazia essa rocha? Saía água dela. Saía, mas lembra, eles estão viajando, deixou a pedra, seguia-os. Imagina! Coisa milagrosa. Cada dia no deserto não tem caminhão-pipa lá. Vamos ler versículo 11. Ora, todas estas coisas lhes sobrevieram como figuras, estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Podemos ir também para Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Vamos para Hebreus capítulo 8. Estamos costumando usar celular, né? E quando a gente viaja, eu lembro quando, cada tantos anos, eu sempre comprava um novo mapa rodoviário, porque as estradas melhoram, tem mais, o mapa mostrava mais rotas e tudo, e a gente viajava. Então a gente seguia pelo mapa o que a gente lia e entendia. Hoje em dia não se usa mapa. É difícil encontrar um mapa sobre o estado do Rio. O mapa rodoviário do Brasil. Pode encontrar, mas difícil. O que a gente usa? Seu celular e algum app como qual? Waze ou Google, e você quer chegar daqui para rua tal, no outro lado da cidade. Você nunca foi lá, mas então você vai aceitando as indicações dadas e você chega. Não deve atravessar um ponte. Um ponte para chegar lá, e a gente vira. Não vai chegar. Né? Tem que atravessar a ponte, que é o Niterói. A gente leia e aceita as dicas. Todas essas coisas foram dicas, ensinos. Hebreus capítulo 8, versículo 1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. Esse é quem? O Senhor Jesus Cristo. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que esse também tivesse alguma coisa que oferecer. E lembra, tinha que fazer dia após dia, 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 né? Esperando a vinda do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquelas ofertas, o sangue dos animais não podia remover, não podia tirar o pecado, só cobria, como se fosse uma nota provisória, um pagamento dizendo que um dia vem, pago tudo e será removido. Versículo 4. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que ofereciam dons segundo a lei, os quais serviam de exemplo e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha,
faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Tem algo nos céus. Faça esse como modelo e faz. Um bom exemplo desse propósito da lei de levar a pessoa para Cristo está no relato do jovem rico. Vamos para Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Vamos ler versículos 16 a 22. Eu posso falar, mas é melhor ler o versículo para todo mundo entender melhor, né? E depois explicar. Capítulo 19, versículo 16. E eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse, quer dizer, Jesus disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Como ele tivesse uma vida perfeita. Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. O que aconteceu aqui? Este jovem tinha tudo que alguém poderia desejar, mas não estava satisfeito. Ele estava frequentando os cultos na sinagoga cada semana. Ele está ouvindo sobre vida eterna, salvação. Eu quero isso também. Ele tentou guardar os mandamentos durante toda a sua vida, mas ainda faltava algo. Perfeição, que ele não era perfeito, mas ele faltava algo. Mas, antes, lembra, esses próprios mandamentos o trouxeram a Cristo. E ele estava pedindo: como que eu posso ter vida eterna? Mas a pergunta dele é meio errada. Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Que bem farei? Esses mandamentos o trouxeram a Cristo. Ele aproximou a Cristo. Estes eram os propósitos da lei: criar nos pecadores perdidos um sentimento de culpa e necessidade. E ele estava sentindo, nesse caso, mais a necessidade da salvação, ignorando culpa. A tragédia é que o jovem não foi honesto ao se olhar no espelho da lei. Pois, sabe qual é o último mandamento? Não
cobiçarás. Não cobiçarás passou por cima dele. E ele não podia deixar esse pecado. Cobiçar e adquirir coisas materiais era mais importante do que deixar tudo e seguir o Messias. Por isso, retirou-se da presença do próprio Redentor, Salvador, sem ter recebido a vida eterna. Podemos lembrar de uma outra ocasião onde alguém foi dirigido a Cristo por causa do seu conhecimento da lei. E essa pessoa era idoso. Era um estudioso fariseu. Mas ele tinha medo dos seus colegas e ele foi buscar Cristo quando? À noite. Quem era? Nicodemos. Ele saiu salvo. Tanto o rico como este foram levados a Cristo pela lei. Um creu, outro não creu. Devemos saber que a lei já cumpriu devemos saber que a lei já cumpriu seu propósito. E nesse sentido, não precisa mais a lei. Porque o Salvador veio. Então, o tutor não é mais necessário se crer nele. É trágico que a nação de Israel não tenha reconhecido seu Messias quando ele apareceu. Não precisamos ainda do tutor. Não. Deus finalmente teve que destruir o templo e espalhar a nação, de modo que hoje é impossível para um judeu de volta praticar a fé de seus pais na maneira em que Deus exige pela lei. Ele não tem altar, não tem sacerdócio, nem sacrifício, nem templo, nem tem rei hoje. Em Oséias, capítulo 3, versículo 4. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estatuto, e sem éfode, ou terfim. Tudo isso foi cumprido em Cristo, de modo que qualquer homem, judeu ou gentil, que confia em Cristo, torna-se filho de Deus. A lei não pode mudar a promessa, e a lei não é maior do que a promessa, mas a lei não é contrária à promessa também.
eles trabalham juntos, a lei e a graça, trabalham juntos para levar os pecadores ao Salvador. Então, aqui nós vamos terminar hoje. Vamos continuar semana que vem, vendo que a lei não pode fazer o que a promessa pode fazer. E vamos continuar versículos 27 até 29, mais ou menos, né? Então, obrigado, que Deus abençoe a todos. Nesse momento termina a nossa parte virtual.